Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Hoje, 4 de abril de 2025, eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui, juntinho com vocês, representando a igreja qual fazemos parte, igreja evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clauiquel. Hoje aqui em São Paulo, um tempo chuvoso, mas cheio da presença de Deus. A gente pode ver a manifestação da presença dele nas obras miraculosas que ele tem feito. No meio de tanta ansiedade, de tanta dor, de tanto desespero, o Senhor tem nos sustentado com as mãos fortes dele e mostrado para cada um de nós que quem nos sustenta não é o dinheiro, não é o governo, não são as famílias, mas quem nos sustenta é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito de Deus que foi enviado pelo Todo-Poderoso para que nós pudéssemos ter acesso, intercessor direto até Deus, através do nome de Jesus Cristo. E esse Espírito Santo que tem nos guiado em todo o tempo, nos sustentado, nos fortalecendo a cada instante, ele, tenho certeza, que é o que está movendo, quem está movendo a nossa união, porque juntos somos mais fortes, juntos na presença de Deus. E queridos, não deixa de maneira alguma de crer enquanto nós estamos aqui juntinhos, crendo que o Senhor, ele é presente. O Senhor é presente no meio de situações muito difíceis, e às vezes a gente quer que Deus esteja somente presente no momento das bênçãos, assim, eu sinto a manifestação da presença de Deus porque eu estou sendo abençoado, ou porque eu estou sendo alcançado. Sim, é normal isso, nós sentirmos que estamos sendo amados por Deus, ou cuidados por Deus, porque algo Ele está fazendo pela nossa vida aos nossos olhos visíveis, visível a nossos olhos, desculpa. Então a gente fica muito feliz e muito alegre de perceber que Deus está agindo em nosso favor, seja no financeiro, sentimental, seja em que área for, física, Mas se nós pudéssemos ver, que naquele momento que não estamos recebendo palpável as bênçãos, que Ele está ali trabalhando por nós, se a gente pudesse enxergar que Ele está nos segurando, nos sustentando, nos acobertando com as asas poderosas dEle, seríamos mais felizes, não é verdade? E Jesus mesmo falou, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque Ele sabia do nosso grau de ansiedade. E Ele sabia o quanto nós nos desesperamos diante daquela circunstância. Não é fácil, não. Da mesma maneira que uma pessoa cega não consegue enxergar aquilo, se já nasceu cego de nascença, não consegue saber o que está diante dele, não consegue identificar mentalmente o que está diante dele, assim também nós viemos cegos por causa do pecado para diante de Deus. E não conseguimos enxergar muitas coisas, diante dos nossos olhos há um grande tapão. E quando o Espírito Santo consegue nos esclarecer as guerras, as batalhas espirituais, há um esclarecimento muito forte. É como começar a enxergar novamente. E realmente só o Espírito Santo consegue colocar essas lentes espirituais nos nossos olhos, para que possamos enxergar além do que os nossos olhos físicos alcançam. E nós estamos vivendo numa época onde é rápida a comunicação. Pensa bem, eu já fui da época da carta, gente. Eu lembro que a Bispa Miriam, meus avós moravam em Montes Claros, Minas Gerais. E eu era muito apegada aos meus avós maternos, e a Miriam em especial, ao Juninho, que era meu primo que vivia junto com meus avós. Eu era muito apegada a eles. Eu cresci pertinho deles. Então, ficar longe da Miriam era ficar longe de um pedacinho de mim naquela época. Eu tinha 11 anos de idade. E nós tínhamos o prazer de estarmos sempre escrevendo uma para outra, sabe? Então, eu fazia cartas enormes, escrevia cartas e mais cartas e folhas, contando tudo para ela, sabe? Tudo. E até chegar uma carta em Montes Claros demorava semanas, gente. Era difícil. E quando já vinha a resposta de lá, a situação aqui já tinha mudado. Era interessante. Então eu sou da época, não sou da época do telégrafo, mas eu sou da época da carta. E nós esperávamos, assim, ardentemente aquela cartinha chegar do interior do Brasil. A gente ficava lá esperando aquela cartinha chegar com tanta alegria. Hoje nós temos respostas imediatas e somos incapazes de responder ou de esperar um pouquinho. Nós vivemos um mundo de ansiedade, de muita aflição. E eu sou do tempo, gente, que quando ia ligar para alguém, nós tínhamos que ficar numa fila enorme esperando, chamada orelhão, com as fichinhas compradas e ali contadas. E eu lembro que quando eu ia viajar com a minha mãe para Piruíbe, e meu pai ficava em São Paulo, nós ficávamos na praça assim, que dobrava o quarteirão,
de gente esperando para usar o orelhão. O orelhão já pegava quente, gente. E uma fichinha atrás da outra, porque o que demorava 3 minutos numa ligação ali era segundos. E a gente ficava tão feliz de pegar aquela fila, poder falar com alguém. Hoje nós estamos com o celular na mão e não conseguimos falar: eu te amo, eu te entendo, eu te escuto, eu tô com saudade de você. São tempos que a gente não dá valor para aquilo que é bom. Ah, pastor, é ruim ter essa tecnologia? Não, queridos, é bom. É bom ter a tecnologia, é bom escrever e logo a pessoa receber, é bom. Mas, por outro lado, a gente começa a perceber que não há correspondência, que as pessoas não sentem a mesma coisa, que não estão na mesma vibe, não estão na mesma energia, ou nós estamos mais desconectados. E quantos pais estão agora esperando o recado de um filho, só falando assim: mãe, eu lembrei de você, mãe, eu te amo. Um meme, né? Uma figurinha. E quantos pais estão esperando ardentemente um filho mandar: pai, eu preciso de você, eu te amo, eu preciso de você vivo. E fica esperando por horas aquela ligação, aquele tililim, aquele recadinho que poderia chegar em segundos. Ah, gente, quanta falta de amor. Como nós estamos presenciando a degradação do coração humano. Antes, para encontrar uma pessoa com traços narcisistas, era de 1000 encontrava um. Hoje nós encontramos a dúzia, né? De 10 nós encontramos, de 1000 nós encontramos o quê? Uma pessoa que não é narcisista, uma pessoa que ama ardentemente. Hoje, o que se deve ensinar as pessoas? A deixar esperando, a não responder. Hoje é bonito não responder. Hoje é interessante não ser atento. Hoje é interessante as pessoas não terem um coração ligados uns nos outros. Isso é triste, gente, porque seria um manancial de amor hoje. Seria tão bonito. Eu não estou falando... De repente você tá lá o tempo inteiro mandando recado, mandando vídeo. Não é isso, gente. Mas eu tô falando quanta esposa esperando o marido de madrugada chegar e ele é incapaz de falar: amor, tô chegando. Quantos filhos, né, poderiam mandar: mãe, eu tô vivo, não se preocupe. Por mais que a mãe escreva sem parar e manda 200 áudios, falar só: mãe, eu tô vivo, não se preocupe. E hoje nós vivenciamos tanta falta de amor, tanta falta de compaixão, tanta falta de equilíbrio. E nós podemos presenciar realmente que o mundo vive uma grande degradação, uma grande inexistência do amor de Deus para com a vida das pessoas. Aí a gente percebe que o mais fácil está se tornando mais difícil, o mais perto está se tornando mais distante. E aquilo que poderia ser tão fácil se torna tão impossível, porque realmente as dificuldades não estão na distância, as dificuldades não estão no meio de comunicação, a dificuldade mora dentro do coração de cada um. Gente, é tão simples poder responder, falar: pai, obrigado, filho, eu estou aqui. Quantos pais têm medo de falar para os filhos: você está bem, filho? Gente, quantas horas da vida um pai trabalhou para sustentar aquelas boquinhas nervosas? E depois que cresce, um pai não pode falar: filho, você está bem? Filho, eu te amo. Filho, eu estou com saudade. Porque vai ficar no vácuo. Quer dizer, as dificuldades estão no meio de comunicação? As dificuldades estão no meio de transporte? A dificuldade está na alma da pessoa. A dificuldade está no coração de cada um. Eu não estou falando pessoas que faltaram com respeito, eu estou falando pais respeitosos, que trabalharam, que se doaram, que participaram, que estavam lá junto com os seus filhos. Hoje estão no vácuo, tem medo de perguntar para os filhos: filho, você está bem? Filho, eu te amo. Porque vai ficar no vácuo. A esposa vai ficar no vácuo. É mais fácil o marido responder para qualquer sirigaita do serviço, é mais fácil a mulher responder para qualquer babaca do emprego do que responder para o homem que disse sim, e para a mulher que disse sim diante do altar. Gente, a dificuldade não está no dinheiro, a dificuldade não está nos bens financeiros, porque quanto mais uma pessoa ganha, mais ela se afasta daqueles que um dia os ajudou na caminhada.
Quanto mais as pessoas recebem, mais distantes estão daqueles que um dia abraçaram e carregaram no colo. Gente, quanta falta de amor uma pessoa que não consegue amar. Quem carregou no colo? Quem deixou de comer para dar de comer? Quem deixou de vestir para vestir? Quanto mais vai amar a nós que somos estranhos? E aí a gente vê que a dificuldade não está no financeiro, a dificuldade não está nos meios de comunicação, a dificuldade está na alma. E aqueles que amam são olhados e taxados como loucos. Aqueles que são atenciosos como tóxicos. E na verdade, está faltando é Deus no meio de tudo isso. Lógico, sempre tem as pessoas tóxicas, sempre tem aqueles que são insaciáveis. Mas eu não estou falando dos doentes, gente, eu estou falando de pais honrados, de filhos honrados, esposa adorável, marido provedor, que estão sendo deixados de canto. Ai, eu não tive tempo, gente, que mentira é essa? Queridos, eu estou fazendo um culto, eu estou respondendo. Ah, pastora, você está errada. Talvez eu esteja mesmo, para o mundo de hoje eu estou. Mas para o reino que eu pertenço, não. Porque eu pertenço a um reino que ele falou, se clamar em meu nome eu responderei. Aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se buscardes de todo o meu coração, me encontrareis. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Eu faço parte desse reino, então eu posso ser olhada como errada. Mas diante de Deus, eu creio que não. Queridos, eu estou trabalhando, eu estou respondendo, eu estou fazendo algo, eu estou respondendo, eu estou falando. Falar que não tem tempo. Na verdade, as pessoas não têm coração, gente. As pessoas perderam o vínculo com o amor. As mentes estão destruídas, odiosas, malignas. Gente, gemer tanto para responder um pai. Gemer para responder uma mãe. Numa internet, uma mãe que se sacrificou por um filho. Uma esposa que deu tudo para estar ali com aquele homem. Um homem que tem sacrificado para estar ali com aquela mulher e não ser digno, ser digna de ter um bom dia, mãe. Um bom dia, pai. Que o Senhor te abençoe. Eu não tenho tempo, mas que o Senhor te abençoe. Gente, não vai tirar pedaços. Não vai arrancar um pedaço de você. Muito pelo contrário, vai te completar, vai te abençoar, vai fazer você sentir parte de algo muito maior. É o reino de Deus. E assim também vai perdendo tempo para Deus. Vai deixando o tempo de Deus sendo fracionado e logo não existe mais. Ai, queridos, o mundo acabou com tudo. O diabo entrou na nossa comunicação, o diabo entrou nas nossas famílias. Queridos, tem gente que vive na mesma casa e são incapazes de conversar. São incapazes de buscar um copo de água para o outro que está sentado. São incapazes de dar um abraço de bom dia. Gente, o que é isso? O que é isso? Eu estou horrorizada com o mundo de hoje. Eu estou apavorada com a frieza. Sabe, tem uns que são mais pegajosinhos, abraça. E tem uns que são mais centradinhos, mas dá para dar aquela piscadinha de bom dia. Sabe, aquele que é mais guardado em si, dá para só mandar um beijinho pro pai, pra mãe. Dá para dar uma piscadinha. O que é mais carinhosinho, dá para dar um abraço. O que é mais meladinho, um beijo. Mas, gente, desse jeito, nós vamos precisar muito de terapeutas. Crente precisando de psicólogo, psiquiatra, a doida direita, gente. Por quê? Porque dentro de casa, onde todos tomam da Santa Ceia, estão vivendo uma desigualdade.
Quando um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Daí quando o que está lá embaixo se levanta, já derrubou o que estava lá em cima. Que tal agora todos andarem na mesma altura? Que tal todos agora dar uma chance para o Espírito Santo igualar a situação? Que tal dar uma chance para o Espírito Santo restaurar? Gente, eu estou assustada com o coração das pessoas, como são orgulhosas. Desculpa aos homens, mas o sexo masculino carrega muito orgulho. Eu não sei por quê. Por que os homens carregam tanto orgulho? O que precisam perder tudo para entender que às vezes em quando você tem que ouvir? Que às vezes em quando você tem que perdoar? Que não é tudo do jeito que você quer? Assim também tem algumas mulheres. O que é? O que é isso? Que orgulho é esse? Que nós temos um Deus, que Ele sendo Deus, se despiu da sua glória para ser um igual a nós. Nós, hein? Quem nós somos? Prostitutos, idólatras, mentirosos, ladrões, medrosos, fraudulentos, cheios de pecado, cheios de imundícia. E Ele veio até nós. E andou entre nós. E comeu conosco. Repartiu o pão dele, tanto na terra, quanto as suas heranças eternas. Que orgulho é esse? Ah, pastora, a pessoa me furou. Eu furei Jesus. E Ele me perdoou. Você furou Jesus. E Ele te perdoou. Que orgulho é esse? Que perdoa qualquer gato de fora. Mas quando se trata daqueles que dormem na cama com você, daqueles que comem o pão contigo, que toma da Santa Ceia contigo, você é incapaz de perdoar. Gente, as pessoas estão vivendo sendo pastores de si mesmo. E quando nós somos pastores de nós mesmos, não permitimos a correção de Deus entrar. Quando pastoreamos a nós mesmos, estamos no pedestal. Nós não estamos permitindo que o Senhor domine a nossa vida. Nós não estamos permitindo que Deus restaure os nossos sentimentos. Ah, pastora, mas a pessoa me magoou tanto. Gente, as pessoas me magoam tanto. As pessoas me ofendem tanto. Mas em Cristo Jesus, antes que elas me peçam perdão, eu já tenho misericórdia. Algumas não dá para conviver porque elas não se retratam com Deus. E vão furar quantas vezes for necessário. Mas não que eu não liberei perdão. Queridos, deixa as características do inimigo para trás. Se desprende da velha criatura. Velha criatura desprezível. Velha criatura que maltrata. Velha criatura que não dá atenção para os mais velhos. Velha criatura que não percebe as crianças. Velha criatura que só pensa nos próprios problemas e nos próprios dilemas. E é incapaz de entender a dor do próximo. Às vezes a gente entende depois que dói. Mas que tal entender até antes? Vamos deixar o orgulho. Homens, varões, o teu orgulho não te leva a lugar algum. Mulheres, afastar-se da vontade de Deus não nos leva a lugar algum. Sejamos unidos com Deus, parecidos com Ele. Gente, como Jesus, a figura perfeita da humildade.
Nós poderíamos citar muitos personagens bíblicos, homens e mulheres usados por Deus, mas ninguém ainda se compararia com a humildade de Jesus Cristo. Ninguém se compara com aquele que nós chamamos de mestre. Quando nós chamamos alguém de mestre, é porque seguimos ele. Queridos, o nosso mestre, Jesus, aquele o qual falamos que seguimos. Dizemos que somos cristãos, significa que andamos segundo a Cristo. A humildade de Jesus foi tão grande e ainda é. Ele não desprezou as criancinhas, ele não desprezou as prostitutas. Jesus não virou as costas para o publicano. Jesus fez com que homens simples, indoutos, pescadores, fossem chamados de homens dignos, seus aprendizes, seus discípulos, e depois chamados de apóstolos, os quais o Senhor confiou a eles o reino dele aqui nessa terra. A humildade de Jesus, quando mesmo sabendo que Judas o havia trocado e traído por 30 moedas de prata, Jesus continua ali com a sua humildade, servindo a mesa, e mesmo antes de servir a mesa, Jesus fez o papel de servo e lavou os pés de todos os seus discípulos. Somos incapazes de lavar os pés daqueles que nos servem, quanto mais daqueles que nos traem, quanto mais daqueles que vão nos negar. Mas Jesus se manteve firme, como um rei que ninguém esperava. Os judeus, na época, mesmo os discípulos, achavam que o Messias seria um homem que pegaria na espada. Até hoje esperam isso. Alguém que pegaria na espada. Alguém que iria nascer num berço de riquezas terrestres. Porém, Jesus, o qual nasceu numa manjedoura, Jesus que nasceu de um casal simples, de pouca aquisição financeira, Jesus que andou entre os pobres, os leprosos, como também andou entre os ricos. Jesus que no seu discurso não falava em pegar uma espada, mas ele falava: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Que rei é esse? Que em vez de uma coroa de ouro, puseram sobre ele uma coroa de espinhos. Que rei é esse? Esse é o meu rei, a quem eu sigo, a quem sobre os seus ombros carregou os meus pecados, a minha iniquidade, para me garantir vida. E até hoje nós esperamos da parte de Deus outro tipo de manifestação na nossa vida. Mas a manifestação de Deus não é aquela que nós esperamos. De riquezas, de tesouros, de glamour, de reconhecimento. Mas Jesus deixou bem claro que por amor a Ele nós seríamos injuriados, de nós levantaria falsa. Alguns de nós seríamos mortos por amor à palavra dele. E ele ainda deixa bem claro: desprezado por todos por amor a mim. Esse é o Rei dos Reis. Esse é o Senhor dos Senhores. Muitas vezes nós somos desprezados, não porque em nós falta alguma coisa, mas porque em nós tem alguém. E se chama Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus.
E muitas vezes nós achamos que somos deixados de lado por falta de beleza, por falta de carisma, por falta de dinheiro, por falta de estudos. Mas na verdade, nós que seguimos Jesus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, a nossa força é essa e Ele sabe. Não consegue ser mais. E Ele entende. Mas daí nós somos desprezados. Porque carregamos a palavra dentro de nós. Carregamos o entendimento, o discernimento do que é certo, do que é errado. Nós até pecamos, mas dentro de nós há aquele sentimento. O que eu fiz não é certo. Eu não gosto do que eu estou fazendo. E isso incomoda aqueles que ainda não entraram no caminho da luz. Isso incomoda aqueles que andam no caminho das trevas. Por mais que a gente seja aquele crente fraquinho, mas há pouca luz ainda que nós conseguimos transmitir, mesmo com a nossa fraqueza, mostra que o caminho do ímpio é mau. Mostra que o caminho do ímpio é mau. E se há o bem em você, multiplique. Não deixe o inimigo roubar do teu coração o perdão, o arrependimento. Não deixe o inimigo roubar de você a compaixão pelo próximo. Porque nós somos conhecidos pelo amor um pelos outros. Jesus deixou bem claro que nós seríamos reconhecidos no mundo pelo amor que nós temos um pelos outros. E que esse amor se multiplique na tua vida. Que essa graça se estenda ao teu coração. Que as misericórdias de Deus sejam sobre você e sobre a minha vida. E todas as vezes que nós ficarmos bem parecidos com esse mundo aí fora, que o Senhor nos traga de volta a sermos parecidos com Jesus. Todas as vezes que formos levados a sermos iguais ao povo desse mundo, que o Espírito Santo nos traga de volta a sermos parecidos com Jesus. E amanhã, queridos, nós vamos estar na igreja da Cidade Dutra. E vamos lotar a igreja. Porque amanhã o Senhor colocou no meu coração que Ele tem que arrumar a nossa mente. E nós vamos buscar para isso. Porque não adianta o Senhor nos dar uma bênção se a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está bagunçada. Se o nosso coração está bagunçado, não adianta Deus nos presentear com bênçãos. A bênção vai ficar sufocada pela nossa falta de capacidade, de administração e de entendimento. Então amanhã eu vou estar buscando junto com você para o Senhor arrumar a nossa mente, libertar a nossa mente, organizar a nossa mente. Nós vamos estar buscando juntos por organização na nossa alma, para que possamos receber curas, para que possamos receber bênçãos na área financeira, para que possamos receber a concretização das obras do Senhor, do novo de Deus. E para isso, precisa a nossa alma estar arrumada, gente. E às vezes falta tão pouquinho para o Senhor organizar a nossa mente, a nossa alma, e amanhã pode ser esse dia. Então amanhã trabalhe com toda a tua força para levar vidas, lote o seu carro, sabe? Ajuda as pessoas a irem. Porque quanto mais pessoas com mentes organizadas, com vidas organizadas, quanto mais pessoas curadas do seu interior, mais fácil fica a gente continuar. Como dizia sempre a pastora Clau, que adianta a minha casa ser linda e toda a minha vizinhança ter a casa caída, a minha casa não vai valer nada. Mas se toda
a minha vizinhança tiver casas bonitas, né? A minha casa vai valer mais. Isso quer dizer, gente, eu levo comigo tudo que a pastora Clau ensinou. Se você estiver arrumado, eu estiver arrumada, o que vive com você, ai, queridos, vai tudo valer mais. Vai tudo ser mais fácil. Tudo vai ser mais fácil. Porque juntos somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Quero agradecer a todos, que eu não falei nome de ninguém até agora. Agradecer a todos que estão aqui comigo. A Cleo, que estava hoje com a família lá na igreja da Germânia, o Nivaldo, todos vocês, Sandrinha Mello, João Batista, Maria Marcolina, Ritinha, que escreveu bastante, aí não consegui ler, mas escreveu bastante coisa bonita, né, Ritinha? Depois eu vou ler. Augusto Sato, Pastor Mário Sato, eu vi também a Rodrigues, como chama? Ai, agora esqueci o nome. Estão todos juntos aí, né? Glória a Deus, mais juntos somos mais fortes. Vai colocando seu nome aí para eu rever o seu nome. Rosângela Rodrigues, eu vi. Vai colocando o seu nome aí para eu poder ver. Samuel Honorato. Vai falando. Dulce, a Stephanie. É isso mesmo? Vocês estão aí? Yurizinho, Irislene, Victor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais está por aí? Eu. Quem mais está por aí? Deus abençoe vocês, queridos. Que chuvinha boa, hein? Que chuvinha boa. Glória a Deus. Queridos, assim, não chove quando Deus não quer. Quando Deus não quer chover bênção, Ele fecha os céus, tá? Lembra disso. Quando Deus não quer, Ele fecha os céus. Mas quando Ele quer, basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que Ele faz chover bênção sobre a tua vida, ó. Tamanho da mão de um homem, tamanho da mão de uma mulher aqui, ó. Que as nossas mãos aqui, ó, seja uma nuvem que vai chover bênção sobre a vida de cada um. Você tem uma mão erguida aí? Onde você está? Se você pode erguer uma mão, direciona ao Senhor. Uma mão ao Senhor. Coloca uma mãozinha aí nos comentários, porque basta uma mão do tamanho da mão de um homem para que o Senhor prove que Ele vai chover bênção sobre a vida da gente. Você crê assim? Coloca uma mãozinha aberta aí. Coloca uma mãozinha. Acha uma mãozinha para colocar. Se você crê dessa maneira, coloca uma mãozinha aberta. Tem uma mãozinha aberta? Vamos ver se tem aqui. Tem uma mãozinha aberta. Vou mandar a minha. Olha lá. Isso! Uma mãozinha aberta. Se você crê que o Senhor... Giovanni e Luiz, um beijo, queridas. Se você crê que basta o tamanho da mão de um homem, uma nuvenzinha da parte de Deus para ter muita chuva de bênção, põe aí a sua mãozinha, porque eu creio que basta um pequeno sinal para o Senhor falar que vai chover, basta um pequeno sinal para eu crer que vai ter uma inundação de bênçãos, aleluia. A Simone, o Miguel, o Murilo, o Reinaldo e a Bibi, glória a Deus. Rodrigo Sato, ai, assim cremos. Tamires Marcelli, assim cremos. Augusto Sato, assim que nós cremos, unidos, aleluia. Basta uma mãozinha, aleluia, do tamanho da mão de um homem, uma nuvenzinha. Rodolfo Basler, glória a Deus. Samuel, pela Michele, pelo Isaac, pela Clarinha e por você. Mário, tá ele, a esposa. Stephanie, crendo, aleluia. Nadima, crendo, aleluia. Quem mais está por aí? Irislene, crendo, glória a Deus. Maria Marcolina, crendo, glória a Deus. Basta um pequeno sinal de Deus, como uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para o Senhor operar maravilhas sobre a vida da gente, aleluia. Que o Senhor faça chover bênção para todos vocês que estão crendo agora.
A Giovana e a Luísa crendo ali, o Fábio Tavares crendo, glória a Deus, aleluia. Basta uma mãozinha, acha aí, Dulce, acha aí, faz o impossível acontecer. Tá bem aqui, ó, você clica aqui, ó, e você acha a mãozinha aqui, ó, nesses, você vai até achar a mãozinha, ó, aqui nesse mesmo lugar que você põe a curtida, aleluia. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo, que o Senhor abençoe, glória a Deus. Aí a nossa fé, a nossa vitória. E se você está assistindo depois, coloca a mãozinha aí, ó, coloca a mãozinha. Às vezes não dá certo no Facebook, ele dá uns problemas, mas se você está assistindo depois, coloca também a mãozinha para mostrar que você está crendo junto conosco, que para o Senhor basta um pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, basta para o Senhor fazer chover em todo Israel, em toda a casa subimos com Jesus, em toda a sua casa, aleluia, que chova bênçãos agora sobre as nossas vidas, que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, inunda nossas casas agora da presença dele, não de água da chuva, mas de bênção em nome de Jesus, aleluia. Achou, Dulce? É isso aí, resistir ao diabo e a nossa incapacidade, eles fugirão de nós, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda dificuldade por terra, glória a Deus, aleluia. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a nossa vida, aleluia. Que esse final de semana nós subimos com Jesus seja de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Que esse final de semana nossa vida seja de bênção. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja sobre a nossa casa, aleluia, sobre a nossa igreja, sobre o ministério e todos os que estão agregados conosco, receba em nome de Jesus. Não importa o lugar do Brasil e do mundo que você está assistindo, que o Senhor te abençoe, aleluia. Olha lá, o pastor Mário Sato conseguiu pôr a mãozinha de novo, a Wanda Wanda, que saudade, Wanda! Que saudade, Wanda. Deus abençoe você e sua casa, ovelha querida. Wagner Marcos entrando aí, aleluia. Então, que seja pequeno sinal de Deus, como o tamanho de a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que seja o sinal de bênção, de chuva de bênção para a nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, ao Espírito Santo, aleluia, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Um beijo no coração de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. E que Deus abençoe muito as minhas criancinhas, a Samira, a Sofia, que Deus abençoe as criancinhas de todas as casas, que Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe os grandinhos, os pequenininhos, em nome de Jesus. E que a bênção seja sobre mim também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amo vocês. Beijos, beijos, Ritinha, te amo.